Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Luiz Antônio Rossetto. Ele é médico cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz de tê-lo aqui hoje. Falar sobre esse tema que gera mesmo muitas dúvidas, porque a pessoa está bem, a saúde dela está ótima e ela quer ficar melhor ainda. Mas vamos começar falando de beleza? Sim. Hoje existe uma busca por um padrão de beleza, uma coisa que, na verdade, é tão individual a beleza, né? Fala um pouquinho pra gente sobre, na face, eu sei que a gente tem os terços da face, né? Conta um pouquinho pra gente sobre beleza, nesse contexto que faz parte da primeira consulta também, né? Com certeza. Então, você tem os padrões de belezas, né? Impostos pela mídia. Então, você tem que ter, assim, cada um tem sua beleza e você tem que exaltar aquela beleza. Então, você tem, buscando uma naturalidade, né? Se você tem algo que incomoda, então você tem que procurar um cirurgião plástico para poder amenizar aquele defeito, né? E realçar a beleza de cada um. Então, o cirurgião plástico sempre pensa na naturalidade, na harmonia, né? Tentando deixar um pouquinho mais simétrico, por exemplo, a face, né? Então, isso é um pré-requisito para entender a expectativa da paciente, né? E se aquela técnica vai alcançar aquele objetivo que a paciente almeja. A gente vai começar falando das cirurgias corporais, mas só para a gente ter uma ideia dessa coisa da beleza e da importância de ter o profissional, o nariz está bem no centro da nossa face, né? E aí me parece que a impressão que às vezes a pessoa tem de que o nariz é muito avantajado, é muito grande, pode ser uma falta de queixo, pode ser uma falta de volume labial. Sim, então se você tem a proporcionalidade, né? Você tem a harmonia. Então, se você tem um nariz um pouquinho mais projetado, você tem que fazer um estudo, né? Dessa face para poder você harmonizar esse nariz e deixar um aspecto natural. E geralmente quem busca mais é o jovem, que ele está mais preocupado com a parte estética, né? Então, o médico tem que ter assim, um bom senso também da indicação para ele poder estar satisfeito com a cirurgia, né? Perfeito. Quais são as cirurgias, ou qual é a cirurgia plástica para fins estéticos mais feita hoje? Então, hoje em dia não tem uma divisão entre cirurgia estética e cirurgia reparadora, porque todos você tem uma busca da autoestima, né? da qualidade de vida. Então, todos estão buscando isso, né? E o médico entra aí, a cirurgia plástica, para tentar, né, colocar o ser humano em harmonia com o seu ambiente. Então, as maiorias das cirurgias, hoje em dia, você tem a prótese de mama, que é aumento de mama, você tem, né, a lipoaspiração, você tem as cirurgias de redução de mama, como também de rejuvenescimento facial, né? Então, são essas as mais procuradas. Vamos falar, então, um pouquinho de prótese mamária? Sim. Aproveitar essa oportunidade. Hoje fala-se tanto de prótese de silicone. Sim. Como que as mulheres devem agir sobre essa situação? Muita gente já fez a cirurgia aos 18 anos, hoje tem quase 40 e não trocou a prótese. Como é que funciona o silicone dentro do organismo da mulher? Conta pra gente um pouquinho. Então, aproveitando que é o mês rosa, né, do outubro rosa, de prevenção do câncer de mama, sempre você tem que estar em dia com seus exames, né, e você pede muitas vezes uma avaliação do mastologista e ele libera para a cirurgia. Então, como você falou, padrão de beleza, você tem a imposição da mídia, né, então dos padrões culturais, socioeconômicos e também regionais. Então, você tem que ver, né, tudo isso e também a proporcionalidade, né, da mama em relação ao corpo. Então, de deixar uma mama mais natural, harmônica com o seu corpo. Então, aí entra, para fazer a prótese de mama, que é uma cirurgia de aumento da mama, você tem que estar os exames pré-operatórios em dia, né? Você tem que estar fazer muitas vezes uma prevenção do câncer de mama, quando você tem ultrassom, mamografia quando você está acima de 45 anos e liberada pelo mastologista, e sim você pode fazer o implante, né, da prótese de mama, né? E esse implante tem que ser reconhecido pela Anvisa, autorizado, tá certo?
Então, tem o FDA, muitas vezes também tem que ser autorizado, tem que ter essa autorização, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Né? Uhum. E aí você tem, cada profissional, eu acredito, tem as suas próteses, as marcas preferidas de trabalhar. Então, e essas marcas atendem já a esses requisitos. Sim, né? Então, por isso que é importante a consulta médica, para ele poder, né, tirar as dúvidas do paciente, só com a consulta médica que é necessária. Né? Então, cada indivíduo vai procurar seu médico, que tem que ser especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para poder, né, ele poder fazer o melhor para essa paciente, tirar suas dúvidas. O acesso. Por onde que pode ser feito, então, o acesso para a colocação dessa prótese mamária, doutor? Então, tudo isso é indicação. O paciente, o médico vai examinar, né? E todas as técnicas são semelhantes, porém, só o que muda é a via de acesso. Que pode ser pelo... depende, né, do caso pré-estabelecido. Muitas vezes você tem o acesso pelo sulco, que deixa uma cicatriz mais ou menos em torno de 4, 5 centímetros, pode ser pela areola, né, ou pela axila. Então, isso vai da experiência de cada cirurgião. Então, ele tem segurança por aquela via, mas o procedimento é o mesmo, só muda a via, né? O volume da prótese é de acordo com o que a paciente também... que ela quer, mas o que o corpo dela comporta, né? Lógico. Tem medida de tórax, tem muita conta para fazer, né? Com certeza, isso vai da experiência do cirurgião também, de perceber as expectativas, né? E se está dentro da realidade, aquela expectativa, né, da cirurgia. Então, tem que ser um tamanho que não vai prejudicar de fazer o ultrassom, a mamografia. Né? Muitas vezes um tamanho maior não vai ficar assim natural, né? Então vai atrapalhar de fazer esses exames preventivos do câncer de mama. Então, e também você tem que ter, assim, para não poder ter uma pitose futura, uma queda, né? Então você tem que ter um tamanho que vai ficar bom por um período mais prolongado, né? E como que são as próteses de silicone hoje? A gente sabe que elas são seguras, a gente já teve até a oportunidade de romper aqui mesmo no programa algumas próteses, né? Ao longo dessa jornada aqui à frente do consulta. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes e parece super seguro, atendendo a esses pré-requisitos, sendo liberado, tendo a numeração direitinho. Tá nos conformes, a gente entendeu isso, mas como que se comporta dentro do organismo da mulher? Precisa, de fato, trocar? Antigamente, nem tão antigamente assim, mas falava-se num número que era 10 anos. Certo. Como é que é hoje? Então, você fazendo esse acompanhamento pelo mastologista, porque muitas vezes a paciente que coloca a prótese de mama, ele dá uma maior atenção, né, para os seus exames. Então, ela vai acompanhando pelo mastologista, né? Teoricamente, é uma faixa que tem um consenso entre os outros cirurgiões plásticos de 10 anos. Então, isso, mas pode variar um pouquinho, desde que tenha um acompanhamento do seu mastologista. Muitas vezes tem que fazer algum exame mais de imagem, né? Então, isso torna um procedimento seguro, né? A prótese rompeu. Aconteceu um acidente, algo aconteceu, a prótese rompeu e a mulher percebeu, deu para ver que aconteceu alguma coisa, ou saiu do lugar, enfim. O que ela deve fazer? Primeiro é um susto, acredito, né? Sim, lógico. Então, ela muitas vezes tem um sintoma de dor, né, de assimetria, de retração da mama. Então, sempre é bom procurar o seu médico de origem, né, que ele vai poder solicitar alguns exames e isso ele vai ver se realmente teve a ruptura. Muitas vezes é só uma contração e aí se vai precisar trocar a prótese, né, por uma outra prótese. Mas isso, hoje em dia, com as próteses, ela tem o gel coesivo, elas têm várias camadas, né, de proteção e ela tem mais texturizada, então isso tem uma certa segurança, né, com essas próteses mais modernas. Em outras cirurgias, fala-se muito que quanto mais faz uma cirurgia no mesmo lugar, o organismo fica com aderências. Eu quero saber se na colocação de prótese mamária, pensando que
de repente com 18 anos alguém colocou e que durante a vida a pessoa vai fazer algumas trocas, né? Certo. Ela vai precisar se submeter à cirurgia algumas vezes, ou porque ela quer, ou porque a prótese vai necessitar ser trocada, né? Fazer várias vezes essa cirurgia pode provocar o que chama de aderência ou não nesse caso? Então, boa pergunta que você falou. Aí vai também da necessidade de você respeitar o período, né? Então, muitas vezes você tem que colocar numa idade mais, né? Que você tem, muitas vezes tem uma gravidez, você tem que esperar um pouquinho, perfeito, né? Aquele tempo, esperar ter os filhos, né? Para você poder ter a colocação de prótese, mas eu creio que você respeitando a técnica, né? Fazendo uma técnica bem feita, você evita, né? de ficar alguma complicação assim. Tá. Não impede quem tem prótese de silicone, não tem nenhum impeditivo nem de fazer o exame, mamografia, nada disso, você já falou, e nem de amamentar a criança. Sim, se é uma prótese do tamanho proporcional, eu creio que você não atrapalha esse exame na mamografia, ultrassom, né? Você tem trabalhos científicos que mostram que não tem essa alteração. Perfeito. Aproveitar que a gente está falando de mamas, vamos falar um pouquinho da redução. A gente está falando do aumento, né? Agora da redução. Por que todo mundo diz, os médicos dizem que é mais complicado fazer redução do que simplesmente colocar a prótese de silicone? Então, a gente chama de gigantomastia, né? As meninas que têm, as mulheres que têm a mama um pouquinho mais avantajadas, isso pode dar uma dorsalgia, então isso também melhora também a autoestima dessas pacientes. Então você tem que ver, muitas vezes você tem um aumento dessas glândulas das mamárias pelo o parênquima mamário ou também pelo excesso de pele. Então você tem que avaliar, né, qual a indicação. Muitas vezes só a retirada de pele, você já faz uma mamoplastia, né? Então seria uma mastopexia, né? Ou em certos casos que tem pouco parênquima e um excesso de pele, você tem que colocar uma prótese, né? Colocando a prótese e retirando um pouquinho de pele. Então isso chama de mastopexia redutora com prótese, né? Então cada caso tem que respeitar a indicação. Então, tudo isso tem indicação, mas tudo é conversado nessa consulta. Conversado antes, né, com a paciente e já decidido, né, com a própria paciente e na consulta pré-operatória. Tá. Você falou de exames, né, especialmente das mamas, para saber se está tudo em ordem, né? Você faz até um rastreio, de repente é uma mulher que passou anos sem buscar esses exames para operar, que muitas vezes é o sonho da vida, né? Muitas vezes para operar ela faz esse exame e acaba descobrindo, tendo um diagnóstico de uma doença como o câncer de mama. Nesse caso, não faz nada e indica para tratar. Certo, aí vai procurar um mastologista, muitas vezes ele vai indicar, ele vai fazer uma biópsia, então tem que esclarecer direitinho. Pode não ser nada também. Muitas vezes é só um nódulo benigno, então isso é importante, esse rastreamento e acompanhamento com o mastologista, né? Tá. No caso de ser, por exemplo, uma situação benigna na mama, mas necessitar retirar ou não tem problema retirar, e a mulher já vai fazer uma cirurgia na região, já pode fazer tudo junto? Sim, você pode entrar junto com o mastologista, ele vai lá, ele faz essa retirada desse nódulo, né? E aí o cirurgião plástico entra fazendo a parte ou reparadora ou estética, conforme o caso. Perfeito. Por isso, esse trabalho em conjunto é importante, né? Tanto do mastologista como do cirurgião plástico, que enaltece o resultado. Com certeza. Vamos atender a telespectadora? Sim. Está na linha a Neuza, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Neuza, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigada. Por favor, eu queria saber o seguinte. A minha neta está com 26 anos, ela tem fibroadenomas nos 2 seios, ela já fez 3 cirurgias e nessa última, agora ela colocou prótese, porque já estava com o seio deformado. Ainda tem muitos nódulos, tem 19 ainda. Eu queria saber se futuramente isso vai ter algum problema.
Obrigada, Neuza. Um beijão para você. Doutor, parece que a neta da Neuza, de 26 anos, está sendo acompanhada, já fez cirurgia, colocou a prótese de silicone. Geralmente o padrão é liberar, colocar a prótese quando pode, né? Sim. Então, essas lesões, né? O fibroadenoma tem que ser acompanhado pelo especialista, o mastologista, né? Fazendo todo, né, o acompanhamento, o rastreio, e aí sim, quando for liberado, aí sim, muitas vezes entra até conjuntamente com o cirurgião plástico, né, para poder amenizar esse defeito, né, que causou a retirada do fibroadenoma e também melhorar a parte estética, né, valorizando, né, a autoestima e a qualidade de vida da paciente. Como ela ainda tem fibroadenomas, ela só não pode perder o médico de vista. Lógico, tem que ter um acompanhamento. Muitas vezes aquela lesão é benigna e continua sendo, né? Tem que ter esse acompanhamento mais de perto. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de lipoaspiração, doutor? Afinal, a lipoaspiração tem indicação certeira para fazer, né? Então... naqueles casos que a paciente está no peso ideal, para uma gordura localizada, então você tem aquela indicação, né? Então tem o limite, né, para você poder fazer a lipoaspiração. Quando você tem não muito excesso de pele, que aquela pele vai acomodar, e tem, né, a limitação tanto da área, né, que tem que fazer a lipoaspiração, e também você tem que ter assim uma certa cautela, né, não para o exagero, né, de você querer ter uma expectativa muito grande. Então tem que amenizar aquele defeito, né? Então isso tem que respeitar, né? Os exames então pré-operatórios você tem que fazer como um procedimento cirúrgico. Então sempre tem que fazer em ambiente hospitalar, né, com avaliação do cardiologista, com equipe, com um médico que seja especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que ele tenha tanto no CRM, né, a inscrição, né, do CRM e no ambiente hospitalar. Então, tendo tudo uma equipe, né, capacitada, eu creio que ele vai poder ter assim uma segurança maior, né? Quais são os limites da lipoaspiração? Tem limite de retirada de gordura? Sim, pelo Conselho Federal de Medicina, geralmente de 7% a 8%, né? Do limite do volume, né, e das áreas também. Então você pensa como se fosse um grande queimado. Então você tem que ter esses parâmetros para poder ter assim uma segurança, né, no procedimento e tratá-lo como um procedimento cirúrgico. E só o cirurgião plástico que tem essa capacidade, né, que ele é médico, ele faz 2 anos de cirurgia geral, depois ele presta um concurso para entrar na residência, mais 3 anos, e de especialista. Então, tudo isso, né, estando conforme esse treinamento, né, ele está apto para fazer esse procedimento. Nessa consulta pré-operatória que você avalia a pele, a qualidade da pele, para saber se fazendo a lipoaspiração não vai sobrar pele demais, porque você fica com outro problema, certo, né? Com certeza. Muitas vezes você teve, por exemplo, uma abdominoplastia. Se você tem uma pequena quantidade de gordura localizada no abdômen, nem tanto excesso de pele, se você não teve nenhuma gestação, muitas vezes só aquela lipoaspiração, aquela gordura localizada já ameniza o problema. Ou se você tem um excesso de pele, né, uma flacidez, que só a abdominoplastia que resolve, ou seja, a retirada do excesso de pele, né? Então isso tem que ser bem esclarecido na consulta. E somente na consulta que vai tirar a dúvida, né, esclarecer todas as suas dúvidas com o médico especialista. Para que servem aquelas marcações então, que os médicos fazem antes
da paciente para o centro cirúrgico? Então, isso é discutido com a paciente um momento antes, né, daquilo que está incomodando. São as técnicas, né, que tem os limites também. Você tem aquela técnica, né, tem a expectativa do paciente e se aquela técnica vai atingir essas expectativas. Então, geralmente, é uma técnica já predeterminada, já estudada, né, já consagrada com outros cirurgiões, então ele vai usar o que tem de mais de moderno. Então, isso ele já segue, né, um padrão, uma rotina, né, e isso já é pré-estabelecido. Então, por isso que tem que ter esse planejamento pré-operatório para poder ter essa segurança, né, e entender o que pode ser alcançado por aquela técnica. Agora, para a cânula entrar no corpo para fazer a lipoaspiração, você precisa de quantos pontos para fechar aquilo depois? Só para a gente entender mais ou menos a cicatriz. Toda cirurgia plástica tem uma cicatriz. Então, na década de 60, Ilus, né, que foi um dos divulgadores da lipoaspiração, então ele, com a técnica dessas cânulas, ele não precisava fazer aquelas incisões maiores. Então, com pequenas incisões, ele conseguia fazer um tratamento dessa lipodistrofia. Então, são incisões, geralmente, a cada menor que meio milímetros, né? Então, ele faz 2 a 3 pontos e consegue dar 1 ou 2 pontinhos, ele fecha, né, aquela área e consegue fazer um tratamento e ficar mais escondidinhas essas cicatrizes, né? Quando você tem mais de uma lipo, vai ficando mais difícil? Então, já o retoque, todo procedimento cirúrgico pode ter um retoque. Então, você tem que retornar naquele médico que fez o procedimento e ele, muitas vezes, tem que esperar também de acomodação do tecido, né, da retração da pele, né? Cada caso é um caso e aí ele vai avaliar, né? Tem que usar malhas, né, o repouso, cinta, né? O repouso, né, apropriado, muitas vezes indicação da drenagem linfática, né, com outro profissional para poder fazer um pós-operatório que tem um acompanhamento mais de perto, né, pelo profissional. Ele seguindo essas regras, eu creio que vai dar um bom desempenho no processo cirúrgico e na sua recuperação. Tá. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, o que você espera de retorno? Como é o contato, então, no pós-operatório com o paciente? Sim. Se acontecer alguma coisa, sangrou um pouquinho, será que é isso mesmo? Está certo, né? Às vezes uma dificuldade aí para vestir a malha, a cinta. Conta um pouquinho pra gente do que você espera do paciente nesse pós-operatório, né? Porque já a gente fala que tem algumas, para cada cirurgia tem algumas recomendações específicas, mas de quanto em quanto tempo que depois da cirurgia você quer ver o paciente? Conta um pouquinho pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Tá certo. Então, hoje em dia, você tem o pós-operatório, né? E tem que ter, assim, um acompanhamento mais de perto do seu médico, do médico cirurgião, e ele mesmo vai determinar essa rotina de acompanhamento. Então, muitas vezes, tem que ter o cuidado com a sua cicatriz, né, com o repouso, orientado pelo seu médico, tá certo? Então, a retirada dos pontos depende de cada profissional que ele vai orientar, né, no seu retorno, geralmente de 7 a 10 dias, e sempre o cirurgião ele entra em contato, né, para tirar as dúvidas, né? Sempre o procedimento, né, é feito o retorno no seu ambulatório, né, com todo o equipamento necessário e com certeza tendo esse acompanhamento e tirando as dúvidas, eu creio que vai dar um bom resultado no final da cirurgia. Doutor, vamos voltar falando um pouquinho de abdominoplastia. Vale lembrar que as perguntas estão chegando aqui, estou separando. Algumas sobre os temas que a gente já conversou, não tem problema, depois a gente volta e responde às dúvidas. Vamos lá. Abdominoplastia. Sim. Tem mini abdominoplastia, tem vários nomes que a gente não sabe se são comerciais ou maneiras até de minimizar o que seria uma abdominoplastia. Explica pra gente qual o conceito dela. Então, cada queixo do paciente, então, tem que ser valorizada e tem uma técnica específica. Então, o cirurgião plástico vai examinar essa paciente, né, e vai determinar na consulta qual técnica seria
mais indicada para esse caso. Geralmente, a abdominoplastia é retirada da pele, né, abaixo do umbigo. Então, você faz também o tratamento da musculatura. Então, você tem, muitas vezes, um abdômen que necessita, né, fazer uma aplicatura da musculatura, juntar essa musculatura que tem, a gente chama de ástase, né? Então, com isso, você faz esse tratamento e também aproveita e faz aquela retirada. Muitas vezes a mulher já teve várias gestações, então tem essa indicação. A abdominoplastia também é muito feita em mulheres, homens também, né? Que fizeram cirurgia bariátrica. Certo. E às vezes, no caso das mulheres, ainda não tem filhos. Sim, mas fizeram a cirurgia bariátrica, inclusive, que é para poder engravidar. Então. Como é que faz nesse caso? Tem aquelas pacientes que tinham excesso de peso, fizeram a cirurgia bariátrica e depois emagreceram com esse tipo de cirurgia. Então, o cirurgião plástico, ele atua nesse campo também, de cirurgia pós-bariátrica. Então, tem um período que o gastro-cirurgião, ele vai orientar o nutrólogo, né, que ele vai orientar esse período de adaptação do organismo e estabilização do peso. E depois, aí entra o cirurgião, que ele vai analisar qual a técnica, se é uma técnica que faz uma cicatriz mais horizontal ou aquela em âncora, né, que tem uma cicatriz vertical e horizontal. Então, cada caso vai depender do excesso de pele, né? A extensão desse corte também varia? Varia com a proporção de flacidez e excesso de pele. Então, não é o cirurgião que escolhe a técnica, né? É o caso que pede. No caso de uma mulher que já teve filhos, já tem cesárea, por exemplo. Sim. Dá para passar pela mesma linha da cesárea para já corrigir? De repente era uma cicatriz que a mulher não gostava? Sim. Aí precisa ver qual o período de repouso. Muitas vezes está no pós-parto, então tem que ter um período, né, de adaptação do organismo, orientação, né, do seu pediatra, do seu ginecologista, qual o momento certo de fazer a intervenção. E geralmente a mulher está preocupada com a amamentação, né, com outras preocupações e tem que ter esse período de adaptação e também da criança tem que ter mais autonomia. Então, depois o médico, vendo tudo isso, aí sim fazer essa cirurgia. E pode abranger, né, se tiver a indicação, de abranger aquela cicatriz, englobar, né, numa cicatriz futura pela dermolipectomia, né, do abdômen. Depois de uma abdominoplastia, pode engravidar? Então, tem casos até com reconstrução de mama, né, de que fizeram uma cirurgia de TRAN, né, que as mulheres engravidam nesse período e é lógico que não é tão desejável assim imediatamente, mas tem casos que acontecem e também tem como ir a termo, né, porém aí tem aqueles efeitos da própria gravidez, né, que é o natural. Mas isso não atrapalha o desenvolvimento do bebê? Não atrapalha. Você pode perder o resultado da abdominoplastia, né? No sentido estético, certo. Mas não atrapalha em nada a gestação. Não tem esse contraindicação. Voltar um pouquinho na lipoaspiração. É verdade que a gordura que é aspirada, a gordura que sai do seu corpo, você tirou de repente de uma região determinada. Naquele lugar, você pode deformar se você fizer uma lipoaspiração. Às vezes era, inclusive, a recomendação só com a gordura localizada. E se a pessoa engorda muito, ela pode deformar, porque no lugar onde foi lipoaspirado, as células de gordura não vão chegar no volume que era antes. Então, você respeitando essa indicação, que a pessoa esteja no peso ideal, né, a indicação da lipoaspiração é para aquela gordura localizada. Porém, não pode ter excessos, né? Se você retira uma área localizada, um excesso maior de gordura, aí sim pode ter retrações, fibrose. Então, se você respeitar a técnica, então, e manter depois o peso, porque o importante é a manutenção do peso, né? Então, e com isso o resultado vai ser mais duradouro da lipoaspiração. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta aqui da telespectadora. Diz que não perde o programa, tem 60 anos, quer fazer 2 plásticas de uma só vez. E aí ela pergunta, até fiz uma pergunta para ela aqui porque eu não entendi. A plástica é menos perigosa que a lipoaspiração? Será que ela está falando da abdominoplastia? Menos perigosa do que a lipoaspiração? Daria para fazer
essa cirurgia que ela se refere, que eu acredito que seja abdominoplastia e levantamento das mamas ao mesmo tempo, ou o doutor não aconselha? Então, aí tem que ter uma prudência, tanto do médico como da paciente, né? Você tem que ter todos os exames pré-operatórios em dia, tem uma avaliação do cardiologista, tem uma boa equipe que vai avaliar esse paciente e vai dar a experiência de cada cirurgião. Então, isso vai ser resolvido entre a paciente e o cirurgião. Então, por isso que é importante a consulta. Então, ele vai ver as possibilidades, a queixa da paciente, se estão cabíveis, e tem um período, né? Você tem que ter um período de cirurgia, o limite, né? Tanto de número de cirurgias, também esse período de você não pode estender muito. Então, isso, você fazendo dentro de um centro cirúrgico, com anestesista, com auxiliar, né? Isso sempre... agora, é a prudência da habilidade de cada cirurgião e da sua indicação. Isso, então, varia de médico para médico. Tem que ser decidido entre o paciente e o médico. A principal questão de fazer mais de uma cirurgia, então, de fazer as cirurgias combinadas, é o tempo cirúrgico? É o tempo cirúrgico e também a habilidade do cirurgião, se ele está acostumado com aquela técnica. Então, para não ter um período muito longo, né? Então, tem que respeitar isso também. Tá. Então, isso é conversado. Agora, muitas vezes pode ser que você diga que dá para fazer. Sim. Na hora, intercorrências podem acontecer. Lógico, Isso já é conversado antes. No caso de não dar certo, nós vamos fazer esta primeiro. Sim, então, por isso que tem que ser conversado e sempre fazer num tempo certo, né, numa velocidade certa, e isso pode ocorrer, e o cirurgião vai ter que escolher a cirurgia principal e depois faz a outra em outro tempo, né? Então, sempre respeitar a segurança do paciente nesse aspecto. Idade não é impeditivo. Então, geralmente, quando você tem uma avaliação pré-anestésica, cirúrgica, né, do cardiologista, isso ele vai ter essa liberação e ele mesmo vai dizer o risco cirúrgico, né? Então, tem essa avaliação pré-operatória e isso quem vai dizer, né, toda a equipe, né? Uma combinação entre todos da equipe. A anestesia é geral? Sim, isso é discutido também entre a equipe anestésica, né, e o paciente. E sempre tem que ter um acordo com o cirurgião. Então, cada caso, né, tem a sua indicação e a equipe anestésica tem a capacidade de analisar e sempre tem que ser em centro cirúrgico e sempre acompanhado por uma equipe que seja especialista em anestesiologia, né? Isso tem uma repercussão na qualidade do procedimento cirúrgico. Tá. É possível ou é indicado em determinadas situações, de repente a paciente que já teve algum problema com anestesia, a princípio não teria problema nenhum, mas é possível fazer essa consulta também com o anestesista? Sim. O anestesista participar dessa consulta? Passa, ele tem a visita pré-anestésica, né? Geralmente todos os médicos pedem uma avaliação cardiológica e no dia da cirurgia tem uma avaliação pré-anestésica que ele avalia todos os riscos, se tem indicação. Muitas vezes o paciente está gripado, está com um quadro em disposição e aí tem que ver a melhor etapa, né, para poder fazer o procedimento cirúrgico e respeitando esses parâmetros. A telespectadora Andréia faz uma pergunta aqui. Primeiro, ela parabeniza o programa. Obrigada, Andréia. Um beijo para você. Quantas vezes posso fazer lipoaspiração na mesma área? Por exemplo, abdômen e flancos. Desde já agradece a atenção. Obrigada, Andréia. Então, isso é uma boa pergunta. Aí vai também da capacidade da pele, de retração, né? Se está no peso ideal, né? E a quantidade também tem um limite. Então, muitas vezes o caso fica bom, aí a paciente se empolga, o cirurgião se empolga, então tem que ter o limite, né, do ideal, né? Então, a técnica tem um limite e a expectativa do paciente. Então, você tem que atingir, muitas vezes aquela técnica não vai atingir a expectativa do paciente. Então, muitas vezes não seria bom realizá-la, né? Então, tem que ter esse bom senso, né? A ideia é não precisar fazer mais de uma vez uma lipoaspiração, né? Muitas vezes tem que fazer um retoque, né? Ou muitas vezes a pessoa recupera um pouquinho do peso. Então, tudo isso tem que ter um critério
avaliados sempre na consulta médica, que tem que ser decidido entre o paciente e o médico, né? Agora tem que ter o bom senso de, né? É como se a gente diz, o ótimo é inimigo do bom. Então tem que ter o limite, né, da exigência tanto estética, né, como a parte da valorizar sempre a segurança e a saúde do paciente, em detrimento da parte estética, né? Vamos falar um pouquinho dos retoques. Você falou várias vezes de retoque. Eu estou imaginando Sim. que isso é algo recorrente aí. Às vezes porque precisa, Sim. mas às vezes porque o paciente busca uma perfeição certo. que não existe. Porque nós somos assimétricos. Sim. Até a questão de, na parte corporal mesmo, cintura, às vezes por questão da postura, você tem um lado que é um pouquinho mais fino do que o outro, né? Fala um pouquinho sobre isso. Quando é que realmente há necessidade de fazer um retoque? E a ansiedade do paciente também de esperar o tempo que você fala de acomodação, para desinchar. O edema, né? Então tem o período pós-operatório, que isso é importante, o médico está acompanhando, né, mais de perto, né, as suas queixas, avaliar as intercorrências, e isso também tem o tecido da acomodação, né, a retração, a fibrose, cada organismo responde de um jeito. Então, o médico também tem que ter paciência, né, e a paciente também, né? Então, depois de um certo período, aí sim vai analisar a necessidade de algum retoque da cicatriz ou de uma intercorrência que dá uma deiscência da cirurgia, que faz parte, essas intercorrências e por isso tem que ser já esclarecido pré-operatoriamente ao paciente que pode ter essas intercorrências, que sim, se acompanhadas, né, por um especialista, e o próprio médico, né, tem capacidade de resolvê-las, né? Vamos atender a telespectadora? Sim, opa. Está na linha a Andressa, fala conosco de Recife, em Pernambuco. Oi, Andressa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu fiz uma abdominoplastia faz 2 anos, fez agora 2 anos agora em junho. Aí eu queria saber que eu tinha diastase, estava um pouco aberta. Aí eu fiz há 2 anos e eu quero saber se por acaso, como eu engordei 5 quilos, se por acaso eu tenho possibilidade de fazer a diastase de novo. E também, às vezes, eu sinto umas dores ao lado da abdominoplastia, sabe? Eu tinha uma hérnia também. Aí, no caso, o médico tirou. De vez em quando eu sinto umas dores na barriga, é normal. Então, deixa eu retomar. Por acaso, pode voltar? Deixa eu retomar, Andressa. Você fez uma abdominoplastia, você tinha diástase, corrigiu, tinha hérnia também, retirou. Acontece que agora, 2 anos depois, você está com dor no abdômen. Você quer saber se essa diástase pode voltar e se essa dor pode ser um problema, é isso? Sim. Tá bom. Obrigada, um beijão para você, Andressa. Doutor, como é que a gente ajuda nossa telespectadora? Então, após 2 anos, né, eu creio que o próprio cirurgião plástico vai ter interesse, que fez a cirurgia, avaliar essas queixas da paciente e muitas vezes tem ela fez algum esforço, né, alguma intercorrência, um hematoma, um seroma. Muitas vezes esse seroma a gente chama de pseudobursa, dá uma retração, né? Então tem uma fibrose. Então aí tem que ter, talvez ele vai pedir algum exame de imagem para poder avaliar. Então isso sempre é bom, ele ver se realmente é da própria cirurgia ou uma outra queixa. Por isso que é bom manter, é sempre bom esse contato entre o médico e o paciente para poder sempre estar acompanhando e dirimir essas dúvidas, né? A cirurgia para corrigir a diástase, que é esse afastamento, Sim, né, do músculo da gravidez, né? Da gestação, né? É a abdominoplastia que faz. Então a gente faz a abdominoplastia juntamente com a aplicatura desses músculos, né? Que tem um afastamento por causa da gravidez e você aproxima com os pontos a musculatura que está separada, que é o músculo reto, né? E isso dá um abdômen globoso. Então aí também tem a questão não só da diástase, né? Da aplicatura, também tem a postura, né? A pessoa tem que ter uma postura melhor, o exercício, o fortalecimento da musculatura, fundamental, né? E tudo isso ameniza o problema, não vai
resolver, né? Então, a pessoa vai amenizar esses problemas. A cirurgia plástica, ela ameniza, né? Ou enaltece a beleza da pessoa. Nunca ela trata definitivamente. Então, tem que ter os limites, né, da própria técnica. Legal a telespectadora ter perguntado da diástase, porque é uma queixa recorrente pós-gestação, né? Pós-gestação. A gente sabe que tem exercícios para fazer, que podem ajudar essa volta. Sim. E algumas vezes pode ser que seja recomendado fazer cirurgia. Em todo caso, engravidando de novo ou engordando demais, porque a obesidade também pode afastar um pouquinho, né? Mesmo sem gestação. Fala um pouquinho pra gente sobre engravidar depois da abdominoplastia, tendo já corrigido o problema. Pode afastar de novo, mesmo estando lá grudadinho e até amarrado, como as pessoas falam, né? Então, por isso que a pessoa tem que se programar, né? Muitas vezes ela tem um filho e vai ter o outro, né? Então, ela se programando, aí sim você tem um período de recuperação e aí o próprio médico, né, ele vai ver qual a melhor indicação e o melhor período. Então, tem que ficar de repouso, né? Um período apropriado de repouso orientado pelo seu médico. Também o retorno às atividades profissionais, físicas, né, progressivamente, sendo liberado pelo seu médico para poder não ter alguma surpresa na evolução da sua recuperação. Vamos falar um pouquinho das cicatrizes? Sim. Nem todo mundo tem uma cicatrização maravilhosa. E parece que também não dá muito para adivinhar, não dá para saber, né? Pode ser que até aquele momento as cicatrizes tenham ficado lindas e na cirurgia dos sonhos pode não acontecer da mesma maneira. Hoje a gente tem um monte de ferramentas para ajudar, né? Uma delas pré-operatoriamente, o médico analisar se ela tem uma tendência à cicatriz hipertrófica, a queloide, né? Então, o repouso também, a boa orientação do repouso, né? Das incisões ficarem mais escondidas, respeitando a técnica. Então, o período pós-operatório é importante isso, né? E o cuidado com o sol, né? Então, as cicatrizes têm um período que não pode ficar expostas ao sol e isso vai depender também da característica de cada paciente, né? Tem pacientes que têm uma tendência a cicatriz ficar mais avermelhada, né? Ficar um pouquinho mais forte, né? Mais hipertrófica. Então, isso tem que ter os cuidados pós-operatórios de curativos, né? De placas de silicone, a malha, tudo isso ameniza assim, essas cicatrizes que têm uma tendência de serem mais evidentes. Tá. O que é queloide? Então, o queloide é uma cicatriz inestética que geralmente ela não respeita, né, as margens da cicatriz. E a cicatriz hipertrófica, né, ela respeita essa margem. Então, geralmente é uma tendência, né, de pessoas que já fizeram alguma cirurgia, já uma cesárea, então tem que observar se elas têm essas tendências. Muitas vezes tem que fazer um tratamento preventivo, mas toda a cicatriz, né, o cirurgião ele faz o melhor possível, porém tem uma certa tendência do próprio paciente. Tem gente que tem alergia ao fio da sutura? Então, tem geralmente... Curioso isso, né? Lógico. Então, tem pacientes que têm uma certa... você já teve outras cirurgias e ele tem uma esterilização desses fios de nylon, né? Então, hoje, a tecnologia, né, faz um produto mais elaborado. Então, hoje em dia, você tem uma certa maior segurança desses produtos, né? E tem que ter uma qualidade, né, da realização da sutura e também do produto. Então, geralmente, o cirurgião plástico ele usa sempre os produtos mais modernos, que tem que ser com orientação, autorização da Anvisa, né? E isso, seguindo todos esses preceitos, a tendência é ter um resultado aceitável. Porém, sempre tem uma intercorrência que isso o cirurgião tem que estar atento e sempre conversar com a paciente e dar atenção devida, né, para ela poder se sentir segura. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Sim. Aparecida está na linha, fala conosco de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Aparecida, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta.
uma cirurgia de apendicite, minha apendicite supurada, e eu fiquei com muita cicatriz feia na barriga. E o meu maior sonho é tirá-la, porque é muito feia. Você quer saber quais são as ferramentas que a gente tem hoje, né, Aparecida? Obrigada. Obrigada pela sua participação. Doutor, a pergunta da Aparecida é sobre uma cicatriz que ela tem por conta de uma cirurgia. Parece que foi algo de emergência, do apêndice, enfim. O sonho da vida dela é melhorar aquela cicatriz. Eu vou te deixar respondendo essa pergunta enquanto eu chego para dar um recadinho para quem está em casa, por favor. Ótimo. Ok, então, geralmente essa é uma cirurgia de urgência, o médico cirurgião, ele está atendendo, né, uma emergência, então ele está preocupado com a patologia. Então, ele faz, lógico, o melhor possível, porém tem uma cicatriz. E com o passar do tempo, muitas vezes essa cicatriz ela pode retrair, ela pode alargar e muitas vezes se a paciente tem um excesso de pele e a técnica que ele vai usar engloba essa cirurgia, então dá para você trocar uma cirurgia que está mais exposta por uma cirurgia que está mais escondida. Então, por exemplo, na abdominoplastia, você consegue fazer uma cirurgia, esconder essa cirurgia e ficar mais imperceptível essa cicatriz. Doutor, chegou uma pergunta muito legal da Sebastiana, aqui de São Paulo. Ela quer colocar a prótese de silicone nas mamas. Certo. Ela trabalha, quer saber qual o tempo de recuperação. É fantástica essa pergunta, porque as pessoas costumam, no primeiro dia de férias, buscar o cirurgião plástico. Certo. Não é para todo mundo que dá tempo de fazer tudo tão rápido, né? Isso tem que ter uma programação. Geralmente, lá para março, abril, a paciente já vai fazer uma avaliação com cirurgiões plásticos, né? Tem que ver a opinião de vários, né? E fazer naquilo que ela tem mais empatia e se adapta melhor àquele cirurgião. Então, e já pedir os exames pré-operatórios, que às vezes demoram 1 mês a 2 meses, e se programar num período que ela esteja mais, assim, que tenha no seu trabalho, ou férias, né? Ou com menos atividades profissionais. E também tem que ter esse período adequado de recuperação. Tudo isso é conversado, por isso é fundamental fazer aquela primeira consulta, que geralmente demora um pouquinho mais para você entender quais são as queixas. Muitas vezes é mais de uma e vocês vão ter que planejar as cirurgias, né? Então, cada caso é um caso e só o cirurgião plástico, que é o responsável pela cirurgia, que vai determinar qual o período necessário para o seu pleno restabelecimento. Doutor, no comecinho do programa a gente deu uma pincelada aí na cirurgia plástica no nariz, tá exatamente no centro do nosso rosto. É uma das cirurgias bastante feitas no que diz respeito às cirurgias da face? Tem uma grande procura, né? Geralmente em jovens, né? Que tem essa maior preocupação com a sua estética, né? E isso tem que ter a parte funcional também, não só a parte estética, também tem que avaliar a sua parte funcional, se o paciente está respirando bem, né? Então muitas vezes quando tem uma alteração muito importante, tem que ter a participação de outro profissional, né? Do otorrino, que vai avaliar, né? Então, e o cirurgião plástico vai fazer uma indicação e respeitando também a parte funcional. Perfeito. A partir de que idade pode operar o nariz? Então, geralmente os jovens, né? A partir dos 18 anos, a maioria das vezes você pode fazer essa cirurgia. Se for antes, um caso mais severo, aí tem que ter a autorização dos pais, né? Tem que ter o acordo dos pais, a autorização. Tá. De qualquer forma, a estrutura tem que estar Sim, já tem que estar pronta, né? Muitas vezes o fissurado, né? As cirurgias mais... hoje em dia, as técnicas mais modernas, você restabelece, né, essas cirurgias com uma idade menor, né? Então, para poder não ter aquele estigma, né, da cirurgia plástica do fissurado, do nariz fissurado. E as orelhas? Também. São bastante procuradas, às vezes até criança. Sim, do bullying, né? Muitas vezes vem no consultório crianças que pedem fazer essa cirurgia, ou muitas vezes até os pais, né? Estão pedindo. Então isso é muito importante, de melhorar a autoestima, né? Não é uma cirurgia, toda cirurgia tem a parte estética e reparadora. Não existe essa divisão, né? Porque muitas vezes aquilo o reparo às vezes está incomodando, né? É mais emocional. Então, geralmente, antigamente, na idade pré-escolar, quando 5, 6 anos, o cirurgião plástico já pode fazer essa cirurgia, que já tem
o crescimento já, né, já está autorizado. E sempre também explicando, né, para a criança, né, a técnica, com todos os cuidados, né, cirúrgicos, né, anestésicos, né, e os pais em comum acordo com a autorização dos pais. Perfeito. Parece que essa recuperação, apesar de, né, às vezes não pode dormir do lado, né? A criança parece que recupera tão bem, né? Muito melhor que o adulto. Porque ela está motivada, né? Isso incomoda realmente. Vai melhorar a sua autoestima, a qualidade de vida. Então, ela tem esse empenho, que é um desejo dela, né? Que tem essa pressão das outras crianças, né? O bullying. Então, ela se sente incomodada. Então, ela fazendo essa cirurgia, que a gente chama de otoplastia, né? Ela consegue recuperar a sua autoestima e conseguir conviver, né? Com o meio, né? Harmonicamente. Voltar para o nariz, porque parece que pele fina, pele grossa, isso implica em resultado da cirurgia do nariz, é isso? O resultado, a cirurgia plástica não é de fim, é de meio, né? Então, aí vai depender da qualidade da pele, da cicatrização, né? Então, geralmente você respeitamos os parâmetros funcionais da cirurgia, então tem tudo, né, para poder você ter um resultado mais adequado. Então, não tem como prometer um resultado. Isso você tem, respeitando os parâmetros técnicos, você tem, aí vai depender da regressão do edema, né, da fibrose. Então, a expectativa também do paciente tem que ser uma expectativa real, né, para poder você estar bem indicado à cirurgia. Tá. No que diz respeito ao nariz, ainda hoje acontece das pessoas levarem fotos de famosos, enfim, então, para que se reproduza no rosto delas o nariz daquela pessoa? Então, você tem uma síndrome de forma corporal, que o paciente tem aquela preocupação nos detalhes, né? Então, quando a pessoa se preocupa muito com a vaidade, com os detalhes, então o cirurgião plástico ele tem que ficar atento a essas queixas, né? Então, sempre você tem que respeitar a harmonia da face, né? E o que o paciente já tem de alterações, né? Então, você vai fazendo as alterações melhores possíveis para poder não ter não ser muito agressivo e ficar uma cirurgia que não fique natural. A Bárbara Andrade faz uma pergunta que achei sensacional. Sim. Ela fez uma rinoplastia, não gostou do resultado. Te pergunta em que circunstâncias ela pode pedir um retoque da cirurgia. Sim, então. Geralmente, o cirurgião que fez a cirurgia, né, ele tem um período de acomodação do resultado, né, e tem que ver se as queixas são reais dessa paciente e tem que ter esse período, geralmente, de 6 meses, né, e o próprio retornar com o seu cirurgião e ele vai tirar todas essas dúvidas aí e se é possível, né, melhorar ou não, né. Tá, então isso precisa de avaliação. Avaliação. Parece que acontece muito e com certeza não é o caso da telespectadora, eu só lembrei de situações. Sim. As pessoas querem repetir e repetir e repetir e repetir uma cirurgia e a estrutura do nariz pode não favorecer tanta manipulação assim, né? Tem seus limites, né, a técnica, né? Então, por isso que o cirurgião, com certeza, ele faz o melhor possível, mas aí vai depender das condições que ele acha, do pós-operatório, dos cuidados que se foram feitos adequadamente. Então, isso tem que ter uma certa conversa e manter essa relação médico-paciente sempre atuante para poder dar o melhor possível, né, do resultado. Recomendação, e aí é difícil, né, porque não pode tomar sol depois que faz a cirurgia. Sim, isso é importante. Só que mesmo que a gente não queira, algum sol na face, sempre tem. Como é que toma esses cuidados? E ainda tendo em vista que pessoas que têm propensão, né, a ficarem mais roxinhas, tem gente que fica com o roxo muito extenso, o roxo extenso na face. Depende da fragilidade capilar, né, também as atividades físicas você tem que ser
ser orientadas pelo seu médico, né? E aí, no caso, também o protetor solar, você pode estar autorizado a usar aquelas viseiras, né? Então, tudo isso tem que ter um cuidado para não ter essa alteração, né? Uma discromia da face, né? Por essas equimoses aí. E mancha, né? Pode manchar. Quanto tempo fica com aquele curativo no nariz? Aí varia de caso para caso, né? Que é o gesso, né? Muitas vezes é de silicone ou gesso. Aí vai da experiência de cada cirurgião. Mas geralmente de 7 a 10 dias já tem a retirada desse gesso, né? E muitas vezes o tampão também, né? Que muitas vezes se você tem a parte de desvio de septo, você usa um tampão, né? Para poder ter uma evolução melhor, né? Para o caso. Tá, então não é receita de bolo, não é para todo mundo que vai ser a mesma coisa, né? Mesmo tendo feito com o mesmo médico, às vezes para você precisa de um curativo específico, para outra pessoa diferente. Cada caso é um caso. Tá. Vamos falar um pouquinho das cirurgias plásticas que a gente imagina que sejam mais feitas na idade um pouco mais avançada, né? Hoje, o cuidado com a pele melhorou demais. Sim. A gente toma bastante cuidado, né? Evita o sol, tem acesso muito mais facilitado e tecnologia dos dermocosméticos melhorou demais. As peles estão melhores. Hoje você opera peles muito melhores. Sim, então com a longevidade do paciente, né? Com a expectativa de vida sendo maior, né, do brasileiro e também da exigência de ele permanecer mais no mercado de trabalho. Então, ele se vê, né, importante cuidar da sua, né, autoestima, para ele poder estar no seu dia a dia, né, e estar se relacionando bem com o seu meio. Então, isso, hoje em dia, com a tecnologia, você tem um tratamento multidisciplinar, né, você tem multiprofissional. Então, você tem os cuidados com o dermatologista, né, que o médico sendo especialista, ele vai poder fazer uns certos cuidados da pele, esteticista, né? Então, com isso, é um trabalho conjunto e você vai ter uma melhor qualidade da pele e também os fotoprotetores. Você tem, hoje em dia, você tem uma certa cultura, né, de prevenção do sol, então do fotoenvelhecimento, então esse cuidado que antigamente não tinha, então você tem uma melhor qualidade da pele e também na ritidoplastia, que é a cirurgia da face, você vai ter um resultado mais duradouro, né? A ritidoplastia é o que a gente chama de lifting facial? O lifting facial ou a cirurgia plástica da face, né? Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Sônia de Osasco, ligou para cá, fez um lifting facial, fez a blefaroplastia, mas a gente não sabe quanto tempo que ela fez essa cirurgia, mas uma das sobrancelhas dela ficou sem movimento. Quando ela faz a força para levantar, apenas uma levanta, a outra perdeu essa resposta. Ela já fez fisioterapia, fez já o que foi recomendado e o movimento não volta. Ela quer saber se é normal acontecer isso ou se não é normal, se é comum e se tem como voltar essa movimentação. Então, você pode ter num período pós-operatório imediato, que a gente chama neuropraxia, né? Muitas vezes pelo edema, pela anestesia, você tem esse déficit da parte neural, né? Então, com o passar do pós-operatório, você tem, a maioria das vezes, você tem o retorno, né, dessa atividade do sistema nervoso. E você tem que estar sempre acompanhando com o seu médico e ele vai acompanhando, vai dirimindo essas suas dúvidas e com isso a tendência, né, com esse resultado, a acomodar os tecidos e recuperar todos os movimentos, né? Tá. Então, se ela tiver alguma dúvida, o ideal é voltar no médico que a operou. É porque toda cirurgia tem um risco e isso, né, você tem o acompanhamento do seu especialista que ele vai estar acompanhando e vai avaliando, né, esse retorno à atividade, né? Vamos falar um pouquinho da segurança. Você já falou um pouquinho pra gente, eu vou retomar aqui alguns tópicos e a gente continua falando sobre isso, né? Então a pessoa está bem, ela quer ficar melhor, ela quer melhorar a autoestima, às vezes é isso que vai dar o empurrãozinho que ela precisava para ter uma vida melhor, né?
ela se programa para fazer isso financeiramente também, que essa é uma coisa importante também da gente lembrar, né? Então, existe uma expectativa muito grande, mas a segurança vem primeiro do que o resultado. Buscar o profissional, que seja um médico, que seja um cirurgião plástico, que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e é fácil de dar um Google lá e você encontrar, né, o especialista que pode te atender. O que mais? Essa consulta, então, saber, essa primeira consulta, os exames pré-operatórios, tudo isso é parte de segurança. Então, você tem que sempre procurar um médico, né, que seja especialista, consultar, né, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem que fazer uma consulta com esse médico, né, e também tem que ter uma certa empatia, né, assim, se você tem alguma dúvida, fazer todas essas dúvidas antes da cirurgia, né, para poder saber até onde essa cirurgia pode alcançar. Muitas vezes você pode ouvir a opinião de outro profissional, sempre é bom, né, e tem que ter a confiança, né, com o seu médico e ter esses parâmetros pré-operatórios, a liberação do cardiologista, muitas vezes em certas cirurgias, sempre fazer em um centro cirúrgico, né, que tenha toda a segurança e ter esse acompanhamento com esse médico que pode ter alguma intercorrência e, sendo um médico experiente e capacitado, ele vai poder acompanhar de perto e a paciente se sentir mais segura no seu procedimento. Perfeito. O médico também tem que ter segurança no paciente, que a pessoa vai fazer os cuidados, o repouso, né? Então tem que ter é como se fosse um casamento, né? Tem que ter uma confiança mútua, né? E sempre ter esse bom relacionamento médico e paciente, que é o segredo, né, de uma boa evolução do quadro. Perfeito. Doutor, obrigada por ter vindo. Adorei te receber aqui. Acho que é importante, né, especialmente quando a gente fala de estética, não dá para negligenciar cuidados, segurança, e tem uma boa parte disso tudo que depende do paciente, né, dessa busca pelo profissional. Você falou de empatia, isso também eu acho que é fundamental. Tem vários cirurgiões plásticos, você pode buscar quem você quiser, mas você precisa confiar nele. A partir do momento que você escolheu, você tem que fazer tudo que ele te falou. Aí não dá para ficar buscando só o que convém, né? Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Bom fim de tarde. Para você também. Obrigado a todos.